Eu acho que o modelo desse currículo tinha uns 13 anos. E tinha quantas páginas? Duas. Você acha que tinha histórias e palavras-chave no seu currículo? Não. Tinha, inclusive, muita coisa que eu colocava para encher, sabe? Para dar volume ao currículo. E depois do PRH, como é que ficou? Foi muito bom. Para mim, principalmente, né, que eu posso mais falar por mim, foi meu diferencial depois de mais de 12 anos sem saber o que era alterar um currículo. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Dri? Tudo bem, Henrique? Bom dia. Bom dia! Que coisa boa começar o dia assim, feliz, contratada. Coisa Isso, boa. a melhor parte, né? Para a gente poder começar esse Acontecer. bate-papo, você conseguiu um emprego em menos de 51 dias? Em menos de 51 dias. A proposta chegou em 16 dias e eu assinei o contrato mesmo com 33 dias. Olha Eita, só, que coisa boa! 33 dias, idade de Cristo. Que coisa boa, André, que coisa boa. E me conte, assim, falar para o pessoal também, você está falando de qual cidade? Salvador, Bahia. Da minha terra, então. Mas você já É, me na sua conhecia? terra. Oi? Como é que você me conheceu? Eu vi no Instagram, né, você falando sobre o PRH, e aí eu comecei a participar das lives gratuitas e depois já entrei para a mentoria. Que legal, que legal. Você já entrou na primeira vez que você me conheceu ou chegou há um tempo ali e ficou pensando, deixou alguma turma passar? Como é que foi esse processo? Não, eu entrei logo depois dessas lives gratuitas, né? Você fez lá aquela live zona lá para falar da Perfeito. mentoria. Não foi fácil decidir, não, porque quando a gente está desempregado, no caso, eu estou desempregado, estava desempregado desde abril, né? E aí é muito complicado para a gente fazer vários investimentos na nossa vida. Perfeito. Só que esse era uma coisa que eu já queria fazer, né? Eu já estava vendo alguns outros profissionais, mas nenhum brilhou meus olhos. Foi mesmo, Dri? Pô, e não precisa falar nomes, né? Sempre falo isso, não precisa falar nomes, não precisa falar nome do curso, nem nada. Mas o que foi que eu falei ou fiz que fez você perceber que eu era diferente ou que o método era diferente, não sei. Bom, primeiro a questão das lives gratuitas, né? Porque só ali eu já consegui fazer várias alterações no meu LinkedIn, várias mudanças mesmo, que eu sentia que já estava diferente só em olhar, né? E depois, porque, tipo, não era um e-book, eu não ia comprar um e-book, né? Você estava o tempo todo interagindo, eu sentia isso. Eu falei, se na live gratuita ele já está o tempo todo, né, interagindo de manhã, meio-dia, de tarde, imagina na mentoria. Ele não vai largar a mão da gente. Pois é. Então, eu comecei a assistir, né, as entrevistas com os especialistas dedicados das outras turmas, e aí eu fui me sentindo cada vez mais segura. Em cada entrevista que eu assistia, eu dizia, gente, não, eu tenho que ver se é isso mesmo. E aí eu fui lá e me joguei. Será que esse cara tem dinheiro para pagar tanto ator, tanta gente para fazer essas entrevistas, né? Né? Não, eu juro que eu não pensei isso, não. É muito. Aí quando a gente olha, eu olhava as pessoas falando assim, eu dizia, não, é verdade, porque é assim, e você percebe que as pessoas não estavam falando nem sempre do melhor emprego do mundo, sabe? Elas estavam falando de tanta coisa que aprenderam na mentoria para chegar até ali, né? Então eu precisava aprender, eu precisava me desenvolver nisso também, né? Perfeito. E o resultado é que a gente não faz a mentoria só para conseguir um emprego, a gente faz para se conhecer, porque eu me conheci profissionalmente na mentoria. Que bom. Você imaginava que teria esse bônus, esse plus no PRH? Não. Eu entrei assim, a gente entra com muitas expectativas, né?
Mas eu achei realmente que fosse aquele passo a passo ali. Vamos fazer tal coisa, vamos modificar isso aqui, vamos tal, Bem tal. técnico, né? Bem técnico, né? E aí eu vou fazer um passo a passo, vou seguir, ele vai participar, porque como eu falei, eu senti que você ia participar mais, né? Que você ia ter aquela. Mas assim, não foi só isso. Não foi só isso. A gente poder tirar lá do fundo do baú, você sabe, espreme assim. E aí eu comecei a ver, gente, não é que eu tenho essa habilidade e essa competência. Gente, eu tenho isso, porque eu fiz isso em tal lugar. E foi assim, foi demais. Eu moro com a minha filha, e aí a minha filha falava assim: minha mãe, hoje não tem. Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Live, oficina, Não, é oficina, né? Plantão. Mãe, hoje não tem plantão, não? Eu dizia, ô filha, bem que eu queria todo dia que tivesse plantão, porque até ela ficava empolgada, ela, né, ela ficava muito empolgada, assim, ela ouvia legal. as outras pessoas falando também, ela dizia, poxa, mãe, que bacana, tal. Ela tem quantos Então, anos? ela tem 18. 18 anos, que legal, É, que legal. Já tá tinha buscando algumas emprego ela? pessoas, ela já está trabalhando. Ela está Ah, de que bom. jovem aprendiz. Ela está de Que jovem bom. aprendiz. E algumas pessoas do grupo seguem a carreira que ela quer seguir, né? Dessa área de tecnologia. Que E legal. aí tinha umas palavras que as pessoas falavam, como eu não sou da área, ela já sabia, ela já ouvia, ela dizia, minha mãe, que top! Tem uma pessoa que faz isso aí e tal. Então foi bem incentivadora também, né? E ela percebeu o quanto foi diferente. Eu fiquei muito mais confiante depois Que do legal. PRH. Eu estava muito desanimada, né, Henrique? Eu estava já meio que, sabe, não estou fazendo entrevista, ninguém me chama, esse LinkedIn, essa Gup, esse não sei o quê. Eu estava super desacreditada mesmo, assim, sabe? E de repente meu LinkedIn foi tomando um rumo, tomando formas, e de quadradão ele ficou realmente muito, sabe, com design, com bem chamativo mesmo, assim. Que legal, que legal. Rodrigo, antes das minhas lives gratuitas mesmo, de conhecer meu método, qual que era seu maior desejo? Então, o meu maior desejo era conseguir um emprego, Era um né? emprego que não chegava em entrevista, que, enfim, Não. Eu fiz uma entrevista, Rick, uma apenas, em para 3 meses. uma em 3 meses. E, tipo assim, foi uma entrevista que eu fiz, mais por indicação. Porque assim que eu saí da empresa, eu falei, eu não sou muito fã de ficar em casa, né? Então, depois de uns 20 dias, eu já comecei a falar com as pessoas. E aí, uma amiga mandou meu currículo, ela trabalha, né, com RH, né? Ela mandou o currículo, aquele velho currículo, que eu já nem sei mais por onde anda aquele formato, aquele modelo lá. E aí eu fui chamada, então foi mais uma indicação, assim, né? E explorando um pouquinho mais, como é que era esse currículo antes do PRH? Ó, eu tinha, deixa eu ver, uns 13 anos sem fazer entrevista, né? Vindo assim de empresas. Eu acho que o modelo desse currículo tinha uns 13 anos. Porque eu te juro, assim, foi muito rápido, né? Quando ela me pediu o currículo. Então, eu não tive muito tempo. Eu só fiz incluir a última empresa, atualizei algumas coisinhas assim, tal. Tinha o número da casa, né, de porta, que é uma coisa, né? Mentira, Adri! Tinha, Caramba! tinha foto, tinha foto. Tinha que eu era solteira. O que as Nossa, pessoas querem saber no meu currículo? Então, assim, tinha muita coisa que hoje eu sei que não é necessário, mas eu mandei, né? E não gente, era... atualizei, não, viu? Eu fiquei só com ele mesmo, com a atualização da empresa e pronto. Dentro Ah, desse tempo, você, depois desse processo aí que você teve, você continuou nos próximos meses tentando sempre com esse currículo conseguir com esse emprego? currículo. A única coisa que eu fiz foi tirar foto, porque como ela trabalha com RH, quando o currículo chegou para ela, ela falou: olha, Adriana, não precisa ter foto. A foto é só se a empresa exigir na vaga que coloque foto.
Aí eu fui lá e tirei a foto, editei e tirei a foto. Mas as outras informações eu deixei aquele mesmo modelinho, aquela mesma. E tinha quantas páginas? Deixei. Duas. E Duas até a páginas. metade da segunda página. Você acha que tinha histórias e palavras-chave no seu currículo? Não. Tinha, inclusive, muita coisa que eu colocava para encher, sabe? Para dar volume ao currículo. Eu achava que os textos das experiências eles tinham que ser imensos para chamar a atenção das pessoas. Assim, se a pessoa olhasse, visse as minhas experiências resumidas em umas 2 ou 3 linhas, ela ia dizer assim: ah, essa pessoa aqui não tem nada, não sabe nada, não tem muita experiência no mercado. Não, vamos ver. E aí eu abarrotava. Às vezes eu repetia praticamente a mesma atividade, só que com palavras diferentes, para dar volume lá nas minhas experiências. Era desse jeito aí. E depois do PRH, como é que ficou? Ah, ficou ótimo, né? Ficou super. Você olha e você diz assim, cara, tá tudo aqui. Eu não preciso ficar. Eu sinceramente, eu acho que ali está o LinkedIn, né? Resumido. Perfeito. Eu digo isso porque eu fiz uma entrevista e a pessoa estava com ele, o entrevistador imprimiu e ele foi falando comigo, esticando no meu currículo, assim. Então, ele não fugiu de nada. Tudo o que está no meu LinkedIn, eu falei, só que com base no que ele estava em mãos, que era o meu currículo, Que né? E maravilha. olha que lá no LinkedIn a gente pode colocar muito mais informações, né? Perfeito. Perfeito. Então, Dri, foi top. isso comprova a minha tese de que eu não concordo que as pessoas paguem alguém para fazer o seu currículo ou para fazer o Sim, seu LinkedIn. Porque o exercício de fazer o currículo, o exercício de fazer o LinkedIn, vai te ajudar na entrevista de emprego. E eu não posso fazer entrevista por vocês. Então, uhum. o currículo que eu vou entregar assim, ah, Adri, toma aí, seu currículo está pronto, vá lá e faça a entrevista. Você não ia saber como contar as histórias que iam estar lá. E eu não ia Aham. saber quais histórias suas colocar no currículo também. Então, por isso que eu não recomendo que as pessoas paguem alguém para fazer o seu currículo, porque é um exercício que ajuda muito nas entrevistas de emprego. Mas você concorda com isso? Com certeza. E eu até te dei o exemplo da minha pós, né? Que eu estou fazendo o MBA na minha área. E assim, é um material que eu preciso estudar, né? Que eu preciso me aprofundar, porque senão, no final, eu não vou conseguir fazer a avaliação. Eu não posso colocar outra pessoa lá para estudar por mim. Eu até fiz uma comparação que eu falei assim, Henrique, sua mentoria está puxando mais do meu cérebro do que o meu MBA. Eu tô tendo que estudar mais, né, a mentoria do que o MBA, porque eu maratonei mesmo assim, porque os vídeos eles vão se completando, né? E eu tive que maratonar mesmo. E a gente maratona já fazendo as alterações, não tem Perfeito. como você, né, deixar para depois, tem que já fazendo as alterações, e você já começa, e quando você começa a ver aquilo se transformando, aí que você vai se empolgando mais e não quer parar, porque você quer ver o resultado, você quer ver como é que as pessoas vão ver. Eu tive amigos que comentaram, né? Aí eu falei para eles, né? Tá, eu ajudo se quiser, tá? Mas não vai ser de graça, não. Adri, depois eu quero que você me ajude. Agora mesmo, depois que eu postei, né, que eu estou no mercado de trabalho, que eu voltei, 2 amigos da empresa que eu saí falaram isso. Seu LinkedIn tá massa, me ajude. Não sei Olha o só. quê. Tá bom, eu ajudo, mas a gente vai conversar depois. Manda esse vídeo para eles participarem das lives gratuitas. Porque aí Eu vou. você também vai estar trabalhando, né? Imagine ajudar essa galera toda. Não, não vou ajudar ninguém, não. Eu vou dizer, ó, tem lá a mentoria PRH, tá? Você Que vai coisa participar, boa. é ótimo. Vou falar Audrey, para eles. e eu lembro que você falou, eu acho que foi você que falou assim, Rick, tá tão organizado o passo a passo,
lá dentro do PRH. Tipo, para aqui, vai para o LinkedIn, agora vai para o currículo, faz tal coisa. Que não tem como a pessoa se sentir perdida. E foi uma Exatamente. preocupação que eu tive, tá? De, vou fazer um passo a passo, porque tem gente que, eu não sei por onde começar, se eu começo no LinkedIn, se eu começo no currículo. Não é para começar nem LinkedIn, nem currículo, nem GUP. É para começar em autoconhecimento, que é o que a gente faz, né? Se não, Exatamente. não dá certo, não dá certo. Não. E se a pessoa segue o passo a passo, sem pular nada, é possível conseguir emprego em menos de 51 dias, né? Uhum. Sim, com certeza. Eu lembro que inclusive, né, no início, quando a gente começa logo aquela empolgação, aquela ansiedade, eu achei que fosse exatamente assim, que eu fosse tendo que assistir um vídeo por vídeo. Aí você falava, né, para, tal, vai para esse, tal. E aí você vai fazendo aquelas ligações dos itens que são mais importantes a princípio. Tudo é importante do primeiro tópico ao último, né? São muito importantes, mas você vai fazendo aquele link, né? E aí você percebe que depois que você faz aquele link, você completa uma, posso dizer assim, uma primeira etapa, que é aquela etapa que vai impactar, que foi o Perfeito. que aconteceu comigo. Quando eu fiz esse processo dessa primeira etapa, apareceu já uma pessoa, né, que perguntou se eu gostaria de ouvir uma proposta, que foi Pode falar o nome da empresa ou Se não? você se sentir confortável, eu nunca peço assim, mas se você se sentir confortável, pode falar. Não, foi uma grande rede de mercados daqui Perfeito, de sem problemas. Salvador. Como eu queria, minha vaga era de compradora, né? Então eu tinha, era uma das, assim, como eu posso dizer, uma das empresas que eu estava focando um pouco, né? Era ela, alguns outros e indústria. E quando eu vi a pessoa dessa empresa, né, perguntar se eu gostaria de ouvir, né, a proposta, eu já fiquei, eu nunca tinha visto aquela telinha explodir. Era sempre com alguma propaganda, né, para participar de não sei o que e tal. E eu chamei minha filha, eu falei, Lua, vem ver. Eu fui chamada para ouvir uma proposta de emprego. Eu não sei nem o que é isso e tal. Só que aí ela combinou e tudo. Não, ela falou que voltava a falar comigo, não voltou. Depois ela voltou, marcou a primeira etapa. Eu fui, só que aí o salário não era muito agradável, né? Perfeito, E aí eu declinei. perfeito, perfeito. E no caso desse que eu fiquei, né? Foi assim, para mim, uma coisa que foi crucial. Foi no momento da entrevista. Porque foi uma entrevista muito rápida, porém muito precisa, né? E assim, se eu não soubesse contar as minhas histórias, eu não ia ser aprovada, não. Porque as perguntas eram muito, sabe? Tá, Secas. então eu realmente tinha que ter aquele finzinho que a gente aprende lá, Nos senão. 2 minutos, né? Exatamente. Se eu fosse protelar, falar muito, porque eu percebi isso de cara, que era uma entrevista bem compacta. Que bom. Ela precisava saber o máximo de mim em pouco tempo, sabe? Tipo, não Durou deu quanto muito. tempo a entrevista? Eu acho que durou uns 20 minutos, Perfeito, porém com várias perguntas. perfeito. Muitas perguntas, muitas perguntas. E aí, se você. Tem gente que acha, né? Eu vou treinar aqui para poder falar em 5 minutos minha trajetória profissional. Não dá tempo. Aí, ó, Não, nessa entrevista de 20 minutos, você ficaria 25% do tempo da entrevista em uma só pergunta. Não faz sentido. exatamente. Aham. E, assim, em uma situação apenas, eu percebi que quando eu comecei a me estender um pouco, ela meio que me parou, né? E aquilo ali eu já falei, olha, do que Rick falou. Então, eu comecei a falar um pouco mais, né, sobre a questão das atividades, e aí ela me deu uma segurada, porque o que ela queria saber de mim eu já tinha falado, né? O Perfeito, importante eu já tinha falado, então não precisava ir muito mais. E aí eu perfeito. acabei empolgando. Mas o coração batendo aqui. Mas deu certo, deu certo.
muito certo, muito certo. É, Muito certo. que bom. Que E, ótimo. Audrey, você viveu também, você falou aí um pouquinho, muito a comunidade do bem, né? Nas oficinas, no grupo do WhatsApp, plantões de dúvidas, enfim. Você assistiu também entrevistas de dedicados especialistas e sempre todo mundo fala comunidade do bem e tal. Você imaginava Uhum. que a comunidade seria tão do bem assim ou não? Rick, não. Não imaginava. Porque, assim, na minha cabeça, era cada um por si, né? Assim, as pessoas, cada um tem um propósito, né? As vagas, no caso, as expectativas são diferentes, as funções. E uma coisa que me chamou a atenção, sabe, de verdade, assim, de coração, é que eu me senti como a médica, né? A médica é assim, tipo, você pode ser atendente, não estou diminuindo nenhuma função, tá? Perfeito, É que perfeito. assim, às vezes a gente acha que você tem que estar num lugar onde tenham pessoas somente com seu nível de experiência, porque se tiver uma pessoa que tem uma experiência maior, e lá não, lá, sabe, a pessoa que sabe falar 4 línguas, trata, a gente se conversa comigo igualzinho, que não sei falar o inglês muito bem, básico, sabe? Então, é muito do bem mesmo a comunidade. A gente se segura um na mão do outro. É uma coisa. Eu chego a me arrepio de verdade. Rick, quando eu postei que eu tinha conseguido emprego, gente, foi uma loucura. Eu agradeci um por um, porque eles foram assim surreais. Essa é É, real. eu não vou falar muito, eu não chorar. Ó, É muito surreal. As é, pessoas elas seguram mesmo na nossa mão, sabe? É algo assim, tipo, quando alguém tá tristinho, né? A sua frase que todo mundo leva, né? Aquela velha frase que todo mundo leva, eu levei para mim. E nos dias que eu não estava bem, eu realmente dizia: não, hoje eu não vou. Hoje eu não vou forçar nada. Hoje eu perfeito. vou ficar quietinha no meu canto. Hoje eu não vou entrar no LinkedIn, hoje eu não vou entrar, não vou acessar nada, não quero falar com ninguém sobre isso. E aí no outro dia, vamos lá, vamos recomeçar. E foi assim para mim, e tenho certeza que foi assim para os outros também, porque era assim que eu me sentia, sabe? Perfeito. O vibrar dos outros, de todo mundo naquele momento, né? Vou fazer uma entrevista, hoje eu já estou na segunda etapa. Foi algo maravilhoso, Que legal. surreal. Você se sentia muito só antes do PRH? Nessa busca por emprego? Demais. Só para você ter uma ideia, eu devo ter adicionado no meu WhatsApp uns 15 números de pessoas que faziam esse trabalho, né? A princípio, mas como você falou, aquelas pessoas que pegavam a sua senha de LinkedIn, entravam lá, fazia toda a alteração, né? E aí depois eu percebi que não ia dar muito certo isso. Aí eu já fui mais para a questão de mentoria, né? Mas você pagou Então, alguém para fazer isso? não. Não. Sempre que eu ia para fechar, eu lembro que eu assisti foi 3 lives, né, dessa profissional. Eu achei muito bom o método dela, mas era aquilo mesmo que eu te falei. Era um e-book, a gente ia fazer todo e a gente ia poder ter acesso a ela numa manhã de sábado. Ela ia fazer um plantão numa manhã de sábado e ia tirar todas as nossas dúvidas. Nossa, eu sou muito bonzinho. Eu tenho que melhorar isso aí. Ah, Todo dia eu não. tenho contato com vocês. Não mude, por favor, não mude. Você não pode. Eu acho que o seu diferencial é esse, Rick. Não tem, não tem. E assim, eu não paguei, mas eu tenho conhecidos que fizeram, né? E Sim, tipo assim, conseguiram emprego porque por indicação, porque correram atrás, não porque realmente viram nada mudar no, no método, nas né? ferramentas, né?
Porque não é, porque assim, a maioria fala só de LinkedIn. E Uhum. você não é só o LinkedIn. Você vira a gente do avesso, né? As- É tipo assim, começa por nós mesmos, né? Pela nossa Perfeito, mente, para perfeito. depois a gente ir para as ferramentas. Então, eu lembro que teve um que falou assim: você tem que. Até a sua foto, você tem que nomear com o nome da sua vaga antes de salvar a foto, né? E aí, numa outra live que eu entrei, essas lives, né, gratuitas, eu perguntei isso e a pessoa já me disse que não tinha nada a ver. Então eu ficava muito confusa. Eu dizia, poxa, mas quem é o profissional que está falando a verdade, né? E aí vem a questão de você já ser recrutador, já ter vivido com, né, com essa coisa de recrutar, de selecionar, de conhecer perfil, né? Você conhece o perfil das pessoas. Então, assim, era algo que era muito do nosso dia a dia, né? Eu vivi a mentoria, por exemplo, nos meus primeiros 10 dias, vou dizer assim, 10 dias consecutivos, eu vivi a mentoria. O PRH entrou para a minha grade de disciplina, Que que eu bom. já estava estudando, né? Eu tirei, reformulei minha grade. E assim, Henrique, é uma coisa até que eu comentei em um dos plantões, que eu ainda tinha tempo livre, né? Para fazer isso. Percebi que algumas pessoas não tinham, porque Sim, ainda estavam no emprego anterior, que estavam insatisfeitas, ou então estavam fazendo alguma outra, né, alguma outra correria e tal. E mesmo assim, né, o PRH ajudou e muito essas pessoas, né? Porque você meio que adequou os horários perfeito, para todo mundo. perfeito. Então, todo mundo acabava participando de tudo. E quando não podia participar de um, participava do outro. Sim, total. Foi Não, muito bom. e se você parar para pensar, Adri, tinham várias pessoas na turma que eram super dedicadas e estavam trabalhando. E Exatamente. estavam lá porque era uma prioridade para eles saírem daquele emprego, seja por ser Hum, tóxico ou porque não viam mais possibilidade de crescimento. Então, tempo é prioridade. Se sim. é uma prioridade para você conseguir emprego em até 51 dias, tem que se dedicar, porque não é um passe de mágica. Se tem alguém achando aqui que é só comprar o curso do Rick e vai conseguir emprego, não é. Tem que se dedicar, Não, tem que tem se que se dedicar. dedicar. E assim, quando você fala em comunidade do bem, é tão do bem que eu lembro que até na live gratuita, né, naquelas primeiras lives, foram 51 lives, né? Foram, Eu acho que acho. umas 30, umas 30 É, lives. eu não lembro. Eu sei que foi muita live. Eu não peguei do início. Eu não peguei do início. Quando eu comecei a assistir, eu acho que ainda assisti umas 10 assim. Sim, Tipo, né? E aí eu lembro que tinha um rapaz que você falou assim para mim, ele estava buscando a mesma vaga que eu, né? Ele não entrou na turma, mas na live gratuita você já colocou assim no comentário: olha aí, Dri, segue o. Agora eu esqueci o nome dele. sim. Segue tal pessoa que ele também está buscando a mesma vaga que você. E acredite, eu falei com ele no privado, no LinkedIn, ainda naquela época, né? A gente fez conexão no LinkedIn e ele começou, né, naquele período ali, já me dar algumas dicas muito bacanas. Então, assim, não tinha nenhuma ligação ainda, a gente não tinha começado a turma do PRH, né? Ele estava ali como eu, querendo pegar algumas dicasinhas assim, porque eu acho que é a intenção de todo mundo naquele momento, né? Pegar as Total. dicas, né? Melhorar e tal. E você já dá muita dica legal naquele momento ali. Mas eu entendi que eu precisava de um pouco mais, né? Perfeito. Precisava, precisava. Quando você começou a falar das coisas que tinha lá no PRH, como é que seria, né? A questão dos plantões e tal, aquilo começou a. E aí o meu seguro-desemprego foram 5 parcelas, né? Aí eu fiz o cálculo. Falei, ó, em 51 dias eu ainda tenho 2 parcelas para receber. Então, passou disso aí, acabou o seguro-desemprego. Então, eu preciso conseguir esse emprego antes da última parcela.
E foi isso que Perfeito. aconteceu. Eu recebi a penúltima parcela, dia 1º de agosto, e Que dia 8 delícia. de agosto eu assino o contrato. Olha que maravilha. E aí vai pagar as parcelas do PRH, tipo, com salário. Então, Exatamente. Então, tem assim, gente que olha assim, olha para o valor do curso e fala assim, ah, é um custo muito grande. Não é um custo, não, é um investimento é que se você investimento. botar depois o valor da parcela com o salário que você vai receber, não vai nem fazer cócegas. E Não com o vai. que você vai ganhar de autoconfiança e de acreditar mais nas suas próprias histórias. Porque eu não sei se você percebe, Dri, mas o brasileiro tem história pra caramba. Brasileiro é um povo que tem história, dedicado, criativo. Povo nordestino como a gente também. Povo É, nordestino tem eu uma falei assim, garra. eu acho que eu falo demais, porque eu sou muito conversadeira, assim, né? Não sei se você percebeu, mas lá assim, eu tentava ouvir mais, porque eu acho que quando a gente para também para escutar mais, assim, você, né, começa, alguém fala uma coisa e você diz assim, ó, isso aí era bom para mim também, Sim. tal. E aí você começa a montar ali, né, a sua história. E eu não lembro se você lembra, mas eu não lembro se você lembra, mas eu falei, chegou um momento que eu falei assim, Rick, eu acho que eu vou mudar de função. Acho que eu vou tentar outra, porque a minha tá exigindo muita coisa, tá exigindo inglês, tá exigindo não sei o quê. E assim, o meu é muito básico, não sei o que e tal. Aí você falou, né? Olha, às vezes a gente tem que dar um passo para trás e tal. Enfim, esse trabalho que eu tô, Rick, você sabe o que, que eu ouvi da pessoa que me selecionou? Que eu precisava ter o inglês, mas que as minhas experiências eram tão boas, estavam tão condizentes com o que eles estavam precisando, que ela não ia abrir mão de mim por conta do inglês. Que maravilha! Você Exatamente. aprendeu a contar suas histórias. Você fez Isso, um processo rico de histórias, por isso que o nome é PRH. exatamente. E, nossa, eu tô emocionado, Dri. É. Quebrou a Ela objeção falou, com as suas porque histórias. no mesmo dia ela já tentou fazer um teste comigo no inglês, né? E aí eu expliquei para ela que eu tinha começado o curso, eu ainda estava naquela primeira fase e tal. E aí ela falou assim: mas seu currículo tá muito bom, né? Então, assim, eu não vou abrir mão de você por causa do inglês, não. E assim, a empresa ela tem, inclusive, parcerias com cursos de inglês. Ai, que maravilha. E eu posso, de repente, aproveitar isso, né, para fazer um curso melhor e tal. Foi tudo muito. Foi a vaga que eu queria. Aliás, foi melhor, né, do que eu imaginei, de Ai, verdade. que bom. Que bom, Dri, de Salário, verdade. benefícios, home office. Eu nem me imaginava trabalhando home office. Gente, eu não me imaginava. Eu sempre peguei meu buzu cheio de manhã para ir trabalhar, gastando com roupa. Eu não vou precisar fazer nada disso, Rick. Eita, que delícia. O Só PRH tive. saiu muito barato, então, para você, viu? Não, Tô brincando. não, mas de verdade, sim, sim, sim. É assim, não estou exagerando, não estou fazendo isso para fazer propaganda de verdade, Rick. Eu acho que depende, claro, muito da nossa dedicação. Total. Por isso que é dedicado especialista, né? O nome. Isso exatamente. Não caiu do céu, nada, nada. Você tem que estudar muito, assim, você tem que entender, sabe, cada pedacinho daquilo que você fala, porque eu voltava várias vezes aqueles 10 segundos do vídeo. Acredite. Porque você fazia aquilo lá e eu dizia assim: peraí, não, eu vou voltar porque eu preciso entender isso direitinho. Eu quero fazer igualzinho no meu currículo, no meu Legal, LinkedIn, ou onde fosse. legal. E aí eu voltava. E assim eu fui, né, fazendo. É muito bacana. Odri, e uma coisa que as pessoas falam assim, Rick, por favor, eu sei que o curso é muito bom e tal, todo mundo fala bem, mas eu quero uma hora com você, eu preciso de uma hora com você, tipo, eu acho que uma hora com você vai resolver todos os meus problemas. E eu não sei enfim, você concorda, Hum. mas eu acho pouco uma hora comigo. Se você for olhar o Com tanto de certeza. conteúdo que tem no PRH,
as oficinas, plantões de dúvidas. Não tem como a pessoa em 1 hora sugar tudo que tem aqui dentro. Tanto é que eu falei para você do MBA. Meu MBA é de 10 meses. 10 meses. Seu conteúdo é praticamente o do MBA mais um pedacinho. Caramba! E eu tenho que concluir em 10 meses. Então não tem como ser em 1 hora. Não Entendo. tem. Uma hora eu acho que era nosso plantão mais simplesinho, assim, de tirar aquelas pequenas dúvidas, né? É Perfeito. aqueles plantões mais, né, de LinkedIn. Se você não parasse, a gente acho que ia até de madrugada, porque a gente ia para o final da fila e depois voltava. Parece que gruda e você não quer mais, você quer só sair dali quando você tiver com tudo. Mas a gente precisa entender que, né, é um dia após o outro. Não Perfeito. dá para aprender tudo num dia só, não dá para aprender. Aquela lição, aquele momento que você, aquele vídeo, por exemplo, que você assiste em um dia, é para você trabalhar naquele dia, né? Para você focar naquele momento, naquilo ali. Perfeito. Nos outros dias vão vir as outras etapas. É por isso que você não tem que achar que você vai começar hoje e amanhã já vai aparecer lá uma proposta de trabalho no seu LinkedIn. Não vai. Não vai. Primeiro você tem que se dedicar mesmo, né? Fazer o que tem que fazer, mudar o que tem que mudar. Como eu falei, né? Tem pessoas lá que já têm uma função mais, assim, como é que eu posso dizer, que o mercado de trabalho exige muito mais, né? Da parte de medicina ou dessa parte de tecnologia, eu percebi, né? Que tem muita gente nessa área que exige muito mais. E eu ficava pensando assim, oxente, por que esse. O oxente é daqui de Salvador, tá, gente? É nosso baiano. Eu disse, oxente, por que essa pessoa que sabe tudo de computador, de tecnologia, tá no PRH? Uma pessoa que sabe mexer em tudo vai entrar no PRH. Essa pessoa deve saber tudo de. E não, essa pessoa estava lá e estava igualzinho a mim, sabe? Estava igualzinho a outra colega. Estava do mesmo jeito, entrou do mesmo jeito, fazia as mesmas alterações, né? E às vezes tinha o resultado bom, às vezes não tinha um resultado legal, e aí você dava a dica ali mesmo, não, ó, muda isso, altera isso, faz assim e tal. E é o mesmo Então, método para todo mundo, né? para todo Independente mundo, da idade, da área, da cidade. Todo mundo usando o mesmo método que é, funciona. é. Tanto é que eu falei da nossa colega que sabia as 5 línguas, né? Que ela É, fala 5 línguas. E ela estava lá, igualzinha a mim, que acho que nem fala português direito. Né? E assim, as mesmas dúvidas dela eram as minhas eram delas. Eu lembro que a gente perguntava muita coisa para você. Né? Então, assim, eu me senti muito em casa. que bom. Né? Eu me senti muito bem em participar, em falar, em perguntar. Eu acho que todas as pessoas se sentiam bem, porque o número de mãos levantadas era surreal. Então, eu acho que era assim, ó. Antes do plantão começar, a gente ficava ali na fila, esperando. Quando a gente entrava, já levantava a mão, antes de você falar qualquer coisa, porque todas as pessoas querem falar, tirar alguma dúvida, porque a gente sabia que era algo assim, bem dinâmico, né? E Foi muito depois faz dinâmico. falta, né? Quando acaba, faz falta. Mas todo mundo tem Eu que acho trabalhar também, né? Tem que trabalhar, não dá para que tem ficar que só trabalhar, né? no Tem que PH. trabalhar, mas assim, eu acho que o grupo não se perde. Não Eu se acho perde. também. Não se perde por conta do grupo de WhatsApp, não se perde por conta do LinkedIn. Eu acho que ninguém nunca mais não vai mais ter contato com essas pessoas. Eu acho que pode não ser todo mundo, mas algumas dessas pessoas vão ficar na vida da outra. Vai, é uma viagem que vocês fazem de 51 dias em conjunto, todo mundo na mesma jornada, querendo o mesmo objetivo de emprego, e vai ficar Uhum. marcado. Daqui a 5 anos, vocês ainda vão ter um laço de uma viagem que vocês fizeram em conjunto, e se precisar, Exato. ah, Dri, eu vi que você está em tal empresa, eu quero entrar nessa empresa também, você me indica? É óbvio que vai indicar, é óbvio, porque Aham, aham. cria um laço, né? É, sim. E assim,
eu acho que eu estava um pouquinho mais distante, né? Eu e o outro colega que era de Alagoinhas, né? Que a gente estava um pouquinho mais distante. Tinha muita gente de São Paulo, né? Muita gente Não, mais todas de as São regiões. Paulo, Tinha a todas as Ilha também de regiões. Salvador. Tem um bocado de gente. Tinha a Tuane também, que acho que é baiana, Sim, mas estava em. sim. Então, assim, é gente de todo canto. E quando eu vi o seu sotaque no Instagram, Eita, fazendo oxe. a propaganda do PRH, eu comecei a te seguir porque eu achei que era alguma coisa aqui na Bahia, aqui mesmo em Hum, Salvador, né? Falei assim, ó, já que ele é baiano, pode ser que seja alguma coisa presencial, né? Pode ser que eu vou lá ver como é que é. E aí eu comecei a seguir você, né? E foi aí que chegou a questão das lives. Mas aí quando eu vi um monte de DDD que não era 71, eu falei assim, não. Então, aí depois você explicou, né, que você era baiano e você se mudou e tal. Aí eu falei, ah, tá explicado, mas é gente de todo lugar, né? E você. Aí eu já fiquei pensando assim, eu falei assim, ó, se aqui ficar difícil, eu já vou começar a colocar, pensar em cadastrar vagas para outras cidades, porque se Rick foi e deu certo, pode dar certo comigo também. Se Tuane foi e deu certo, pode dar certo comigo também. Então eu ficava verdade. pensando que a mentoria já abriu um horizonte para mim, É né? verdade. Eu já saí da bolha daqui da Bahia, já comecei a pensar em algo mais, né? E você tem histórias Muito. para isso. Você pode. Hoje você sabe disso. Então isso é, Hoje eu sei que eu não precisei nem sair de casa, eu agora estou em casa, nem saio de casa. é maravilhoso. Dri, para a gente poder finalizar aqui, as pessoas quiserem falar com você, elas podem entrar em contato no LinkedIn para falar com Podem, você. podem, devem, na verdade. Deixa eu ver aqui como é que é o seu LinkedIn. Adriana Evangelista, não é isso? Isso. Perfeito, perfeito. E aí, Dri, para a gente finalizar, queria que você desse um conselho para quem está buscando emprego e talvez esteja sofrendo as mesmas dores que você estava sofrendo lá há 4 meses atrás. Sim, sim. Então, o conselho que eu dou é que, assim, sozinho é muito mais difícil. Quando tem alguém, né, que pelo menos nessa questão profissional, acho que quando tem alguém que pega na nossa mão, sabe? Porque a gente precisa aprender muita coisa, né? E quem está no mercado de trabalho ali há muito tempo numa empresa, ou já tem algum tempo sem fazer entrevista, né? Sem ficar cara a cara com um selecionador, um recrutador, eu acho que é muito válido você fazer uma mentoria, mas assim, uma mentoria como essa, né? Uma mentoria que você possa tirar suas dúvidas, ter abertura para falar quando você quiser, né? E assim, tem um material robusto para você poder ir lá. E assim, até aquela coisa de você perguntar no material e você, em menos de 24 horas, já responder lá também, é algo assim que eu acho que as pessoas deveriam ver isso como um investimento, né? Eu não gastei dinheiro, eu investi mesmo. É o valor, né? Como eu até brinquei, eu acho que eu brinquei com você. Eu acho que é a parcela mais bem paga do meu cartão de crédito hoje é a do PRH, de verdade. Eu digo que sim, porque inclusive eu não vou precisar mexer na minha reserva de emergência. Que Não, maravilha! não vou. Não, meu novo emprego, graças a Deus, é muito melhor do que eu imaginei, muito Nossa, melhor. que bom, Dri, que bom. Então, eu acho que vale muito, muito, muito a pena. Tem Perfeito. coisas que eu digo a você que na vida dá para a gente seguir, né, com uma coisinha ali outra, mas tem situações que a gente precisa de ajuda, principalmente de pessoas como você, que são profissionais da área, que conhecem a ferramenta, né, que sabe lidar com pessoas, né? Há muito tempo você já trabalha com pessoas. Então, o conselho que eu deixo, né, a sugestão que eu dou mesmo, é que assim, vale muito a pena. Para mim e para várias outras pessoas valeu e tá valendo, né? Que Porque bom. tem gente que está escolhendo de trabalho, tem gente que está escolhendo, ah, esse eu não vou não, porque não está pagando muito bom. Eu Pois vou é. para outra, né? E, Então, assim, e a pessoa que faz isso porque ganha uma confiança de que
Se eu domino histórias e comunicação, que são os dois pilares do PRH, eu sei que Sim. alguma hora vai vir minha vaga. Talvez não seja nos 51 dias, mas se eu dominar histórias e comunicação, quando chegar a vaga certa, eu vou estar pronto, vou estar pronta para poder conseguir. Aham, aham. E no meu caso, se não fosse esse, que foi um muito bom, teria sido outro que foi o bom. Porque o bom eu declinei, porque o salário não era tão legal. Eu já tinha começado o processo desse e eu senti que ia dar certo. Mas mesmo que não, eu teria declinado, porque naquele momento eu senti que eu podia declinar, né? Ou então eu poderia dizer, não, eu vou ficar nele até eu conseguir uma coisa melhor. Então, se não Total, fosse esse, teria sido outro, total. porque tiveram outros convites. E eu tenho certeza que sem a sua expertise, né? Dividir sua expertise com a gente, porque você divide, né? É, não é a minha área, não tenho nenhum interesse, mas eu acho que deu vontade, viu, de fazer. Ah, não, criar uma mentoria dessa também, pô, massa. Mas você É, tem expertise, a gente acaba aprendendo de pessoas, né? Então você perfeito, meio que ensina a gente a não ver um recrutador como o monstro que está ali na frente e tal. A gente fica perfeito. muito à vontade na hora até da entrevista. Que bom, Ah, André. Rick é muito bom, Rick. Foi muito bom, foi muito legal. Eu não vou, eu fiquei É, parecendo até que, né, que eu tô, ela tá falando isso, porque não é, velho, não é. é de Foi verdade, uma é coisa que genuíno. foi muito bom. Para mim, principalmente, né, que eu posso mais falar por mim, foi meu diferencial depois de mais de 12 anos sem saber o que era alterar um currículo, né? Eu ia com certeza para o YouTube umas 3, 4 vezes na semana ficar pesquisando vídeos e vídeos e vídeos de situações para eu ficar aprendendo alguma coisa. Aí um vídeo dizia, tire isso, o outro dizia, coloque. E eu ficava perdida. E Um aí eu currículo Frankenstein. me Um encontrei currículo. no PRH, de verdade. Me E encontrei. eu, é só um conselho que eu vou dar para as pessoas: não mistura método. Senão você vai ter um currículo Frankenstein, um LinkedIn Frankenstein. Escolhe uma pessoa e vai. Não precisa ser o Rick, não precisa ser o PRH, mas escolhe um e vai, porque senão vai ficar uma maluquice. Eu diria que precisa ser o Rick. Sabe por quê? Porque daí desse lado, talvez você não tem essa coisa de ficar vendo nesse monte de pessoas fazendo a propaganda, tal, tal. E no caso do candidato, quando a gente vê o vídeo de um, começa a aparecer vários, né? E desses muitos que a gente vê, eu posso dizer, tem que ser o Rick mesmo. É, então Porque tá. não, Se você tá falando, nenhum outro eu me senti segura, de verdade. que Tô bom, sendo André. muito sincera com você. Não, Que não me bom. senti segura. É, muita gente fala, Rick, o que você passa no gratuito não chega nem aos pés do pago desses outros profissionais. Pois é, pois Eu é. não sei, nunca paguei da galera, mas tem gente que já pagou e fala que falam sobre SSI do LinkedIn, que não pode usar selo do Open to Work, Eu acho que fala eu nem. um bocado de coisa. Quando eu soube desse SSI, eu acho que eu nem dormi no dia. Daí, quando você explicou, relaxei. E eu venderia Foi, muito mais foi. curso se eu usasse esse gatilho do medo, né? Que as pessoas usam. Eu Mas, acredito que sim. mas Eu não faz acredito. sentido comigo, com a minha verdade. Uma coisa que a gente validou no PRH várias vezes. A pessoa era encontrada no LinkedIn Recruiter. Aí eu perguntava, quanto que tá seu SSI do LinkedIn? O pessoal, 20, 30, 19. Então, gente, SSI do LinkedIn é irrelevante. Esquece esse negócio. É. E a gente já entrou no PRH sabendo disso, porque você já tinha falado na live gratuita, né? Quando a gente entrou na mentoria, você só aprofundou mais, né? Falou mais sobre, mas muita gente já desmistificou isso aí, tirou esse tabu da mente, esse peso da mente já na live gratuita. Que bom, que bom. Então, assim, né? Eu agradeço muito a Deus, assim, eu sou uma pessoa muito. Eu sou católica, né? Também sou. E assim, eu coloco Deus à frente de todas as minhas decisões, todas.
E não foi diferente na hora de comprar o curso, né? Eu falei, Deus, se não for para ser, faz qualquer coisa agora para não dar certo. Bloqueia meu cartão, aí faz qualquer coisa, me faz colocar um dado errado para bloquear o cadastro. Se não for para ser, Deus, não deixa ser. E aí, daqui a pouco, eu já estava lá com o conteúdo todo, já estava maratonando o PRH. E olha que bonito, né? Também sou católico. E a sua proposta foi assinada depois de 33 dias, 33 dias. a idade de Cristo. Ai, Henrique, eu vou chorar. É muito É. bonito isso. É muito bonito. E hoje a gente tá conversando. Eu tô emocionado também, tá? Eu tô falando sério. Hoje a gente tá gravando, Dri, no dia de Santa Dulce, né? Que é a santinha que fica do meu lado, que fica atrás de mim, a primeira santa brasileira, que é uma santa baiana, de onde a gente saiu. Exatamente. Então, não é. Tem coisas assim que não são coincidências, são Deixa eu coisas te de Deus. contar uma coisa. No dia 9, na sexta-feira, eu fui na igreja do Bonfim. E quando eu passei ali nos mares, tava tudo engarrafado. Eu fui com um amigo e tava tudo engarrafado. A gente falou, poxa, a gente não vai mais encontrar a igreja aberta. Eu fui agradecer, né? E sabe por que tava tudo engarrafado? Porque A tava festa. tendo uma procissão de Santa Dulce. E eu ainda tirei foto. Vou mandar para você no WhatsApp. Me mande. Então não é. Ah, essa parte você corta, Rico, porque eu fiquei muito Não! emocionada. Eu acho que pode conectar muita gente, Dri. Tem muitos católicos aí que se sentem assim também. E que precisa disso, sabe? Não só católicos, evangélicos, cristãos, enfim. Tem uma coisa que eu falo para as pessoas que precisa ter fé também. Não é sobre religião, não. É sobre fé, sobre você colocar Deus à frente de todas as suas decisões, né? De muita coisa que. Muitas decisões que eu tomei, né, em relação à minha vida profissional, foram me fazendo crer que não foi eu que tomei essas decisões, né? Foi Deus Perfeito, que foi me guiando. perfeito. E, mais uma vez, isso aconteceu. Ai, É, gente, e ó, depois dê uma olhada, Dri, nos princípios do PRH, como olhar católico, você vai reparar uma coisa diferente. Os 10 princípios do PRH são basicamente os 10 mandamentos. Se você olhar de uma forma diferente, você vai ver. sério? Muita coisa que eu ensino no PRH é com base na minha fé. Assim, eu não fico falando isso dentro do curso, nunca falo, mas, Você não. assim, Assim, uma coisa acho que que eu falo você com minha viu uma. sócia a gente quer, quando a gente fala 2.000 pessoas na CRH, que é a Comunidade Rica de Histórias, a gente não quer 2.000 pessoas na CRH, a gente quer 2.000 pessoas no céu. Como que a gente pode levar 2.000 pessoas para o céu? Então esse é o nosso objetivo. Acho que muita gente não vai chegar até o final da entrevista, então tá tudo bem, mas para quem chegar, saiba que tem um propósito maior, não é só ganhar dinheiro, não é estratégia de marketing. É óbvio que a gente precisa pagar as contas, né? Todo mundo quer um emprego para ganhar dinheiro. Esse é meu emprego, então eu preciso ganhar dinheiro. Sim, É óbvio, sim, né? sim. Mas tem um propósito por trás e espero ter mais pessoas como você me ajudando a fortalecer esse propósito, trazer mais pessoas para a comunidade do bem, porque de fato é uma comunidade do bem que a É, gente vive aqui. sim. Você desempenha muito bem o seu trabalho, porque é o seu trabalho, né? PRH é o seu emprego. E você desempenha muito bem. Então, hoje, quem conseguiu um emprego, como eu consegui, eu não só consegui um emprego, você ensina também, de certa forma, a ser um bom profissional, porque você foi um bom profissional com a gente, né? Então, não é só conseguir um emprego, não. Viu? Quem está pensando que é só conseguir um emprego, não é só isso, não. É muito mais. Muito mais. Ai, É se amém. descobrir como profissional. Muito obrigado. Se a gente continuar aqui, a gente vai chorar mais, né? É, Nesse dia tão importante de Santa Dulce. Eu juro pra você que hoje eu acordei chorando, assim, ouvindo a história dela, que sempre reza e tal, enfim. E aí eu, poxa, que coisa bonita. E
E ter essa entrevista aqui já foi a primeira atividade minha do dia do trabalho. Foi ter essa entrevista com você. É só uma confirmação. Assim, ela que ajudou os pobres, eu, querendo ou não, tentando ajudar aqui do meu lado, quem hoje está pobre, porque está desempregado, a ser rico de histórias e depois ser rico Uhum. de salário. Aos pouquinhos a gente Posso vai contar tentando. só mais uma coisinha? Só mais Pode, uma. pode Mais uma. falar. Essa parte você pode cortar mesmo, se quiser. Pode falar, fique tranquilo. Nessa empresa, cada pessoa tem um gestor, né? Cada grupo, na verdade, tem um gestor. E aí, na sexta-feira passada, eu fiquei sabendo quem era a minha gestora. E aí, de repente, ela coloca assim: ela é do Rio, né? Lá de Macaé. E daí ela falou assim: você é baiana? Tem uma baiana no meu grupo. Eu falei: sou de Salvador. Ela, eu sou baiana, eu sou de São Gonçalo dos Campos, eu acho, alguma coisa assim. Quando eu vi o seu DDD, eu já fiquei feliz com a conterrânea. Aí ela me chama de Preciosa, Rick. Ela fala Oh, comigo no grupo. Ela, bom dia, minha preciosa. Eu tô assim, é só bênção. É é sua desse vez. jeito que as coisas estão Ai, que bom, acontecendo. que bom. Dá para ver É pelo isso seu sorriso o quanto que foi importante para você, o quanto que está sendo bom. E tenho certeza que esse vídeo vai inspirar muito mais pessoas a entrar na comunidade do bem. Muito, 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 muito obrigado mesmo por fazer meu dia mais feliz. Obrigado mesmo por você ser eu dedicada. venci! Venceu o Gump LinkedIn Entrevista, venceu tudo. Venci! Dedicado especialista, com 16 dias recebeu a primeira proposta e 33 dias assinou. Um número muito importante para a gente. Então, parabéns, Dri. Muito, muito obrigado mesmo, tá Obrigada. bom? Um Eu que beijo. te agradeço. Beijo. Tchau, tchau.